Olá, vamos compartilhar mais esse pedaço de pão. Eu estou acostumado a trazer pão aqui para essa conversa e sempre tem sido um pedaço de pão do Novo Testamento. E hoje eu queria trazer um pão que está no Antigo Testamento e é uma passagem que se refere ao rei Salomão, uma das grandes obras que ele realizou, que foi a construção do templo, algo que seu pai Davi não podia fazer, pois ele não era considerado apto para isso, segundo Deus, mas que ele, na sua geração, conseguiu realizar. Vamos ler esse trecho da palavra juntos? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 11, e diz assim: Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Que cena maravilhosa, que cena majestosa. Gostaria eu de estar nesse momento assistindo a tudo isso. E não só a parte musical, não só a parte produzida pela mão e boca dos homens, né, no momento do louvor, mas principalmente essa parte final, na qual a nuvem do Senhor, ela enche o templo. Quantos de nós não passamos a nossa vida buscando ser cheios do Espírito de Deus, não é mesmo? Eu creio que isso é o que Jesus vem falando, né? Quando ele promete que quem procurar acha, quem bater a porta, ela vai se abrir. É para aqueles que procuram pelo Espírito do Senhor. E é uma promessa de que sim, a porta vai se abrir, sim, você vai encontrar. E aqui acontece de uma forma maravilhosa. Tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar nesse pedaço de pão que a gente está tendo juntos hoje aqui. No comecinho diz assim: os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Ou seja, havia uma divisão, havia uma hierarquia, isso não é ruim, mas diante de Deus, todos se prepararam da mesma maneira. Então não fica achando que a santidade é uma coisa reservada só para os sacerdotes, não fica achando que a busca pela santidade é algo só para o seu pastor, para o seu líder dentro da sua igreja. Não importa qual divisão você pertence, você precisa buscar da mesma maneira. E outra coisa que eu acho interessante vem no final e diz assim: Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E aqui eu gasto um pouquinho mais de tempo para explicar o que me chamou a atenção. Os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço. Ali, naquele momento, estava sendo um momento de adoração, de glorificação. E eu me pergunto o quanto que os nossos templos, nos tempos atuais, né, nos dias de hoje que nós vivemos, não têm se tornado apenas casas de serviços. A sociedade precisa da igreja como uma grande casa de serviços, sim. Comunhão entre os irmãos, para que ela flua e para que haja ordem, sim, é necessário que haja serviço. Mas a gente não pode esquecer que, diante da glória de Deus, não há serviço que precise ser desempenhado. Ele é tudo.
Ele é o Senhor de tudo e Ele precisa ser adorado. Já parou para pensar nisso? Então, quando nós estivermos no nosso momento Marta, dentro da igreja, a gente precisa lembrar que vale mais ficar aos pés de Jesus Cristo. Que vocês possam ter uma boa reflexão sobre essa leitura que nós fizemos aqui. E que esse pedaço de pão venha saciar a sua fome. Até mais.